Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento às correntes críticas, né, vistas na disciplina de Teoria da Literatura 2. Iremos falar sobre uma corrente que tem uma grande envergadura na Universidade Brasileira, né, que trata-se da estilística. Bom, como o próprio nome já sugere, né, a estilística busca analisar questões referentes ao estilo, né? Estilo é uma palavra de senso comum, né? A gente utiliza em uma série de contextos, e uma palavra também que variou ao longo do tempo, né? A palavra estilística originalmente designava um objeto pontiagudo utilizado para escrever, né? A palavra passou, evidentemente, por muitas variações semânticas e hoje, pelo menos no campo linguístico, se refere ao modo como a pessoa seleciona e emprega os mais diversos recursos da língua. Então, olha que coisa interessante. Há uma passagem, né, do objeto utilizado para promover a linguagem para a própria linguagem, especificamente, né, o termo estilo, né? E a estilística vem um pouco disso, né? Seguramente a grande maioria, se não todos vocês, já devem ter pago as disciplinas linguística 1 ou 2, teorias linguísticas, e vocês viram a estilística lá. Pois bem, de fato é uma corrente teórica dos dois campos da linguagem, né? Tanto da literatura, dos estudos literários, quanto da linguística. Talvez com muito mais força na linguística do que no nosso campo, pelo menos aqui no Nordeste. Mas a verdade é que a grande parte das análises realizadas por críticos brasileiros são fundamentadas em procedimentos estilísticos. E é na linguística, precisamente, que alguns elementos definidores vão nos orientar no entendimento, na concepção dessa corrente teórica. A ideia de selecionar e empregar os recursos da língua é muito importante nesse sentido, porque para o campo literário esses elementos também vão ser muito definidores, né, do que pretende buscar a corrente, né? É a ideia da seleção, do emprego, né? Evidentemente, a estilística, estudando o estilo, ele busca um procedimento padrão ou divergente, né, não importa, mas alguma marca definidora que assinale ou a obra de um poeta, ou de um grupo de poeta, ou de uma determinada nação, de um determinado tempo, etc., né? Mas é exatamente analisando esse processo de seleção e de emprego de formas em comuns que os críticos vão chegar a determinar um certo estilo, né? A estilística se baseia em duas expressões primordiais da linguagem, depreendida por Karl Müller, que são a expressão, né, que é a exteriorização psíquica dos nossos anseios e sentimentos, e o apelo, né, que é o exercício de influência sobre os interlocutores. Bom, a verdade é que desde o trabalho do Jacobson sobre as funções da linguagem, a estilística veio meio que promovendo, né, um estudo sistemático sobre a linguagem com base naquelas observações, né? As expressões primordiais de linguagens de Bühler se assemelham um pouco também às do Jacobson, né? Então, ele destaca a expressão e o apelo, né? Então, o estilo, a estilística, né, estaria um pouco tentando buscar duas coisas fundamentais, não só no emprego da língua, mas sobretudo no emprego do discurso literário, né? Ou do discurso artístico em sentido amplo, né? Uma coisa é o sentimento, né? É algo de pessoal, de subjetivo, né? E a outra é a influência, né? Então é o convencimento, a tentativa de atrair o outro para o seu próprio discurso, né? Então, só por essas observações, parece que a estilística busca encontrar um modelo de análise que se fixa em um dado puramente estético, que é o processo de seleção, né? É o modo peculiar e individual do uso da língua, ou das estruturas, ou das formas literárias, e um pouco de retórica também, né? Que é
como os autores ou os artistas, né, de modo geral, tentam, através dessa seleção, através desses usos, convencer né, o leitor a aderir às suas causas. Deixa eu me ver. Bom, a linguística usa um nome interessante, né, para o exercício estilístico realizado no campo literário, que é a estilística idealista, né? Mas entre nós, né, dos estudos literários, nós simplesmente chamamos de estilística, corrente estilística, qualquer coisa dessa ordem, né? Essa estilística nossa, especificamente, investiga os desvios de linguagem em relação ao uso comum. A maneira pessoal de alguém se expressar constitui o seu estilo, né? Então, nesse sentido, ela se aproxima um pouco daquelas observações primeiras do formalismo russo, né? Quando se pregava que o elemento definidor do texto literário é a literariedade, né? Que é marcado exatamente por um uso peculiar, né? Por um desvio à norma corrente que já está, né, automatizada e, enfim, e completamente sem vida, né, sem novidade, sem alento, né? Agora, diferentemente dos formalistas que viam nesse procedimento um aspecto meramente formal, né, ou seja, no fim das contas as análises esbarravam na forma, a estilística busca exatamente nesses desvios a composição né, de uma marca peculiar, seja do grupo, seja de uma época, ou seja de um autor. A estilística examina o modo como é construída a obra literária e que prazer estético ela provoca no leitor, né? Então, há uma preocupação também de recepção, né? Ou seja, aparentemente parece ser uma escola que investiga dados muito humanistas, né, do texto, porque desvio, né, está diretamente ligado à língua, né, às estruturas da língua ou às estruturas do discurso literário, né? Mas o campo vai um pouco mais além, porque o estilo, no fim das contas, ele só é sentido, né? Ele só ganha vida, né, através de um processo de recepção, né? Eu confesso que metodologicamente é um pouco complicado analisar esse aspecto receptivo propriamente dito, né? Mas, sobretudo em textos recentes, né? Quando há um percurso histórico, né? Quando há já um acúmulo de fortuna crítica sobre, né, determinado assunto, entender essa recepção estilística se torna mais claro, né? Por exemplo, os estilos de época são uma matéria primorosa, né, para se estudar sob essa perspectiva, né? O próprio nome já indica, né? Então, como nós temos um afastamento histórico, né, dos estilos, né, das correntes literárias mais antigas, né, então também nós já temos uma composição, né, receptiva desses textos, né? Então, analisar um pouco o estilo em função da leitura promovida na época, em função dos testemunhos ou das respostas dadas aos textos escritos, né, naquela época, se torna relativamente mais fácil. Mais do que investigar apenas os aspectos linguísticos, né, como eu falei, à primeira vista parece que a estilística trata de recursos formais, né, meramente, mas não, a estilística analisa as relações entre forma e conteúdo, materiais e estruturas, né? Então, no fim das contas, o estilo ele se define por muitos elementos do texto literário, né? Como o campo da linguística, né, no campo da linguística, a estilística corre de forma muito forte, a ideia que se passa, né, à primeira vista, é que nos estudos literários o mesmo tipo de exame que se faz lá se faz aqui também, né? E a análise recairia mais sobre esses aspectos formais da língua. Mas não, né? Um estilo é definido por uso de estruturas, escolha de temas. Por exemplo, se eu lhes perguntasse quais são as principais marcas estilísticas do Rubem Fonseca, né? Vocês poderiam, em primeiro lugar, elencar a linguagem, né? Uma linguagem brutalista, né?
mas de forma alguma um elemento temático também poderia ficar de fora, que é exatamente a preferência por esses temas crus, secos, grotescos, né? A violência desacerbada, né? Então, a própria temática define o estilo do leitor, né? Como o sentimento amoroso, apaixonante, define a lírica do Vinícius de Moraes, como a presença ostensiva do Nordeste, todas as suas belezas, problemas e preocupações define o estilo do João Cabral e por aí vai. Então, quando vocês forem proceder uma análise de um texto literário pela perspectiva da estilística, né, no sentido de buscar a entender qual é o estilo, né, do seu recorte, né, e aí pode ser um autor, um conjunto de autores. Então lembre que a análise deve correr pelos níveis, né, formais, estruturais, temáticos, né, e tudo isso de um certo modo, né, junto, amalgamado, né. Tem uma brincadeira, eu não sei quantos de vocês já fizeram curso de desenho, de pintura, né? Nas salas clássicas, né, evidentemente, tradicionais do curso de pintura, normalmente na primeira aula o professor coloca um objeto qualquer, um vaso, enfim, uma natureza morta, e pede para que os alunos desenhem, né? Evidentemente, na primeira aula, sem o domínio das técnicas, sem nenhum tipo de aprendizado prévio, a coisa não vai sair tão boa assim, né? Mas o professor quer simplesmente, né, nessa investigação meio que pura, virginal, né, captar um pouco o estilo, a alma, né, a subjetividade de cada aluno, né? Então é uma coisa interessante, né, porque o estilo ele é algo social e individual simultaneamente, né? Ou seja, nós participamos de um grupo. Eu vou falar um pouco mais sobre esse aspecto um pouco mais à frente, né? Nós participamos de um grupo, nós vivemos num momento histórico específico. Então é óbvio que tem questões que são pertinentes a esse conjunto inteiro, né? Os meus interesses, as minhas ideias, elas são um pouco fundamentadas por essas vivências, de modo que de repente é muito mais simples de encontrar correspondências, analogias, né, talvez entre mim e uma pessoa que mora em São Paulo, do que, por exemplo, uma pessoa que mora na China no século XVII. Né? Mas apesar desse compartilhamento, né, de ideias e estruturas em comum, cada um tem a sua peculiaridade, né? E essa eu acho que talvez seja a maior graça da estilística, né? É encontrar esse equilíbrio entre o eu e o outro, né? Entre o eu e o mundo, né? Como é que o estilo pessoal se casa com o estilo que também é histórico, é social, né? É cultural, né? Bom, voltando à história do professor, né? Então, cada um, mesmo sendo um objeto só, né, seguramente vai desenhar esse objeto de forma diferente, né? Um terá traços mais clássicos, outro terá não sei, uma certa sutileza na composição, outro será um pouco mais agressivo, um será extremamente minucioso, outro será mais esquemático, né? Então, o estilo e aí eu acho que essa graça da estilística, né? A estilística, né, pelo menos no campo literário, busca um pouco também essa essência, né, do artista, né, e no nosso caso especificamente do escritor, né? O que é tipicamente machadiano no Machado de Assis, né? O que é tipicamente rosiano na prosa do Guimarães Rosa, né? E por aí vai. Bom, e aí fazer um pequeno exercício com vocês. Como eu falei, embora a gente viva no mesmo país, numa mesma época, ou em épocas, né, não tão longe, não tão distantes, né, cada um tem um modo específico de olhar para este mundo em comum, né? Cada um tem um modo específico de se expressar, né? E cada um tem um modo específico de chamar a atenção do outro. Então tudo isso ajuda a compor um estilo que lhe é próprio. Eu escolhi aqui 9 telas, né? São 3 pintores diferentes.
estão espalhados por aqui, né? Sem dizer absolutamente nada, né? Vocês podem dar uma pausa nesse momento da aula e tentar descobrir quais os quadros que pertencem ao mesmo pintor, né? São 3 e 9 quadros, né? 3 para cada, né? Então, um simples olhar já revela muito as semelhanças, né, no modo de tratar os objetos, né? Então, aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver o cursor se movimentando na tela, mas, por exemplo, você pega, né, essa tela como referência e vai buscar algo semelhante, né, eu acho que sem grandes, né, dificuldades, né, verão que essas 3 telas, né, elas dialogam entre si, né? O modo de composição, as cores exacerbadas, né? As formas geométricas muito exploradas, né? Sobretudo as formas arredondadas, né? Uma certa brasilidade traduzida, né? Nas cores vivas, na fauna e na flora que se abraçam meio que de forma harmônica, uma certa composição idílica da paisagem, né? Então, são elementos em comum existentes aos 3 quadros e que, de um certo modo, os ligam, né? Muito diferente, por exemplo, desse conjunto de quadro, né? Onde, no qual a paleta de cores é mais densa, mais escura, né? Diferentemente do primeiro conjunto, né? Em que as formas são mais arredondadas, mais sinuosas, mais leves, né? Aqui as formas são mais duras, secas, né? E o mundo idílico, né, como um tema aqui, né, cede lugar para a aspereza, seja do trabalho, seja da fome, né? E mesmo uma imagem como essa, né, que não tem uma figura humana propriamente dita, mas dialoga com os mesmos recursos estruturais utilizando, né? A paleta muito forte, escura, né? Pinceladas mais densas e por aí vai, né? E sobra uma composição quase que esquizofrênica, digamos aqui, né? Um tipo de arranjo extremamente provocador e inusitado, né? Que ligam esses 3 quadros. Bom, o primeiro conjunto é da Tarsila do Amaral, né? O segundo é do Portinari e o terceiro é do Joan Miró, né? O pintor espanhol. Como eu falei no início da aula, a estilística é um campo comum tanto à linguística quanto aos estudos literários, né? Então, na linguística, um dos objetivos da estilística é explicar o motivo da presença de certas características formais, ao invés de outras, né? E classificar tais características de acordo com a função contextual. Ou seja, mesmo se voltando para questões específicas, né, da forma, né, ou das estruturas, né, nunca no exercício da estilística um cenário mais amplo, mais contextual, cultural é abandonado. Porque no fim das contas, quem significa as formas é a cultura, são as relações interpessoais, né? A sociedade é quem demanda determinados tipos de forma e, consequentemente, lhes imprime também um conceito, uma funcionalidade. No campo da literatura, por sua vez, a estilística é uma disciplina que estuda os recursos expressivos que individualizam os estilos, né? Podendo ainda ser definida como uma conexão histórica entre a poética e a retórica, né? Eu falei logo no início, né, a poética e a retórica dialogam muito com aquelas duas funções, né, apresentadas, né, no início, a apelativa e a expressiva, né? Então há um dado puramente estético, né? No sentido do adorno, né? Mais barroco da palavra, né? No sentido do tornar algo belo, aprazível, né? Para o olhar e para os ouvidos, e existe uma função muito do convencimento, né? É na conjunção dessas duas coisas, né? Estética e convencimento, né, que se forma um pouco o campo da estilística nos estudos literários, né? Afinal de contas, a gente emprega determinadas estruturas no sentido de dar vida a uma ideia.
né? E os escritores escrevem sobre ideias que lhes agrada, né? Que de um certo modo buscam defender, né? Sejam afirmando ou sejam negando, né? Aí o movimento dialético aí é particular, né? Para cada obra de ser analisada, né? Mesmo sendo dois campos distintos, a estilística literária usa muito dos recursos empregados pela linguística nesse campo de investigação, porque a investigação da língua, né, o uso, as características formais, né, da língua, também são muito importantes no exercício de análise literária. Por exemplo, se eu for fazer uma análise estilística do Guimarães Rosa, né, eu preciso passar por esses aspectos, né? O que é que o Guimarães Rosa utiliza enquanto emprego linguístico que as outras pessoas não utilizam, né? Então, esse tipo de conhecimento também é muito promissor, é muito interessante para o campo da literatura. Bom, eu vou deixar a sugestão de um livro aqui, que é um grande clássico da teoria literária mundial, né? O livro do Erich Auerbach, né? Mimese, e o Auerbach varia um pouco, né, de cada capítulo, mas a grande maioria desses ensaios eles têm uma um direcionamento estilístico muito forte, né? Eu vou só citar rapidamente o primeiro capítulo desse livro, chamado A Cicatriz de Ulisses. O Auerbach escolhe dois textos antigos, clássicos, né? A cena em que Ulisses, né, da Odisseia, volta para casa, né, depois de anos, né, já velho, cansado, quando todos o julgavam morto, um pouco antes de Penélope, né, se entregar ao seu pretendente, né, depois de ser descoberta a trama que ela fazia com o tapete. E, como era comum, né, os visitantes, né, que chegavam nas famílias na antiga Grécia, as amas lavavam os pés como sinal de cortesia, de respeito, enfim. E no momento em que lava o pé, a ama toca numa cicatriz que Ulisses sempre teve, né, de uma caçada de quando era jovem e tal, né? E ela reconhece o seu Senhor através dessa cicatriz. O outro texto é o sacrifício de Isaac, né, da Bíblia, né, por Abraão, né? Então Abraão está ali próximo a sacrificar seu filho, né, em nome de Deus, né? E evidentemente ele é impedido, né, por Deus na última hora, né, na hora exata do sacrifício. Bom, o Auerbach traz esses dois textos para mostrar como é que concepções de mundos tão distintas, né? Você tem um texto bíblico e você tem um texto épico, né? Você tem uma mentalidade politeísta, né, da epopeia grega, e você tem uma mentalidade cristã do texto bíblico, né? Ou seja, são universos completamente diferentes, são culturas diferentes, são épocas diferentes, né? E o Auerbach vai mostrar como é que essas concepções de mundo, como é que as funções apelativas, né? Ou seja, o que é que eu pretendo com o meu texto, o que é que eu pretendo extrair do meu leitor, elas são reforçadas, são materializadas e reforçadas através das escolhas estilísticas, né? Então, assim, um resumo bem rápido, o Auerbach vai dizer que o texto bíblico é lacunar, né? Todo mundo leu a Bíblia e já deve ter percebido isso, né? Não há o desencadear de uma narrativa lógica, extremamente detalhista, né, explicativa, né? As coisas na Bíblia são todas en passant, né? Os versículos são todos muito rápidos, né? É como se o tema fosse mais sugerido do que narrado propriamente dito. Nas epopeias, ao contrário, tudo é dado em detalhes, em pormenores, né? E com uma sofisticação narrativa muito grande, né? Com saltos muito bem ordenados, saltos no tempo, né? Analepse, prolepse e tal. Então o Auerbach justifica, por exemplo, na epopeia grega não há espaço para divagação e para dúvida. O mundo é dado inteiro, né? É a integridade do homem, a integridade de Ulisses, né? Ninguém duvida do caráter de Ulisses, ninguém questiona a sua jornada, porque tudo foi
dado textualmente, né? Não há espaço para dúvidas no leitor, né? É o mundo da materialização mais ampla, é o mundo da crença, é o mundo da virtude. No texto bíblico, por sua vez, quase nada é dado, né? Tudo é muito sugestivo, né? A Bíblia sugere, né? Ela praticamente não fala das coisas, ela sugere uma determinada coisa, né? E essas lacunas são importantes porque todo texto precisa ter uma integridade de uma mensagem, né? E é exatamente essas lacunas que permite que o texto bíblico seja preenchido com a fé do leitor, né? Então o texto bíblico é lacunar para que o leitor preencha com a sua fé os espaços em branco, né? Então é por isso que né, determinadas passagens da Bíblia são empregadas em contextos mais variados possíveis, né? E tudo parece estar muito ordenado, porque não é uma unidade textual, é uma unidade de fé que está atuando ali, né? Então o autor vai explicar duas concepções de mundo através do estilo de escrever, né? Um minucioso, descritivo e muito pormenorizado, e o outro lacunar, simbólico, né? E muito subjetivo. Bom, em toda essa história, né, tem uma questão importante, tem um autor importante que entra, né, nesse universo, sobretudo da compreensão de determinados elementos, que é o Bakhtin, né? O Bakhtin tem importantes estudos sobre o gênero, e vocês devem se lembrar das aulas de linguística, né? Para Bakhtin o gênero ele tem uma funcionalidade social, né? Então nenhuma forma, né? nenhuma forma textual, nenhum gênero, nenhuma tipologia surge do nada, né? A linguagem empregada, as estruturas empregadas são criadas para atender determinados fins, né? Vejamos uma citação. Aprendemos a moldar a nossa fala pelas formas do gênero, e ao ouvir a fala do outro, sabemos logo, desde as primeiras palavras, descobrir seu gênero, adivinhar seu volume, a estrutura composicional usada prevê o final. Em outras palavras, desde o início somos sensíveis ao todo discursivo, né? Qual é a importância do estudo de Bakhtin dentro desse contexto, né? No fim das contas, o Bakhtin está apontando uma espécie de escolha estilística na própria composição dos gêneros textuais, né? Todos nós somos acadêmicos, né? Precisamos constantemente dar à academia determinados gêneros, né? Como artigos, papers, TCC, monografia, né? Quando vocês estiverem um pouco mais avançados, dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc. e tal, né? Cada um desses gêneros tem um estilo específico, né? Não dá para fazer, por exemplo, num gênero extremamente acadêmico, como uma tese de doutorado, algo de natureza extremamente ensaística, devaneadora, né? Enfim, né? Não dá, né? Então, os gêneros, de um certo modo, eles pedem determinadas, né, posturas, determinados empregos e procedimentos, né? Então, no fim das contas, o que o Bakhtin estava nos dizendo é que o gênero, o estilo, ele é muito mais amplo e ele é muito mais presente do que nós imaginamos, né? Não está simplesmente na escolha verbal, não está simplesmente na escolha temática, não está simplesmente no modo como eu seleciono meus argumentos, na tentativa de captar a atenção e o interesse do meu leitor, né? O que o Bakhtin está dizendo é que a própria matéria que nós utilizamos para fazer isso já tem uma marca estilística, né? Já tem uma certa composição né, que foi criada, né, culturalmente, funcionalmente também, para atender determinados fins, né? E por ser pouco variável, né, acaba se tornando uma marca estilística. Bom, uma das questões mais debatidas dentro desse universo, quando a gente está falando em estilo, porque assim, à primeira vista, quando eu falo o estilo de alguém, né, me parece que é algo absolutamente pessoal, né? O estilo é meu, cada um tem seu estilo, né?
E aí, quando eu falo, por exemplo, em estilo de época, né, ou seja, parece que é um estilo comum a toda uma época, ou quando eu falo em, né, sei lá, antigamente não, hoje ainda é muito comum, né, nós costumamos compor determinados estereótipos, né, dos países, né. Então aí vem expressões toscas, né, completamente, às vezes preconceituosas e desconexas, como os franceses não tomam banho, né, os americanos só pensam em dinheiro, os japoneses são metódicos, os italianos são alegres e gostam de comer massa, e por aí vai, né? Ou seja, seria um estilo nacional, digamos assim, né? Então, essa relação entre estilo individual e estilo coletivo é uma coisa muito interessante, porque em determinado momento parece que elas se excluem. Como é que eu digo que eu tenho um estilo que é meu, é próprio, é a minha marca pessoal, de me fazer presente no mundo através do uso particular de uma linguagem, e eu digo que também existe um estilo que é coletivo, ou seja, que é comum a todo o grupo, né? Então, vejamos algumas considerações. Segundo Bailey, o estilo está na língua e não na fala. Portanto, o estudo estilístico deve voltar-se para o valor afetivo dos fatos da linguagem organizada. Para o autor, a questão estilística está diretamente relacionada à espontaneidade e à coletividade, né? Então é o que eu tinha já, né, pronunciado um pouco. Para ser bem sincero, é um jogo dialético, né? É, cada um tem o seu estilo, né? Lembrem das telas que eu coloquei alguns slides atrás, né? E visivelmente cada um daqueles pintores tem um estilo que é muito peculiar, mas vocês perceberam que aquele conjunto ele tem algo em comum. Eles são muito diferentes, por exemplo, das telas do Rafael, do Leonardo da Vinci, do Rembrandt, do Velázquez, né? Então eu posso dizer que aquele coletivo formado por Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Juan Miró, né, formam um estilo coletivo que se diferencia de outros estilos coletivos, né? Então é sempre esse jogo, né? Existem estilos individuais, né? Marcas que são próprias, né, de um determinado artista, de um determinado escritor, mas existem marcas também que são comuns ao grupo, porque o artista vive no grupo, a arte se forma dentro de uma certa cultura, de uma certa sociedade. Se a gente falar em literatura, né, especificamente, a própria matéria que nós utilizamos né, para compor os textos, que é a língua, é uma convenção social, né? Então não tem como a gente se desvincular desse tipo de coisa, né? É sempre um trâmite muito dialético entre as marcas pessoais e as marcas, né, dessa coletividade. O estilo de época costuma fazer parte das análises estilísticas, né, como eu falei antes, em virtude da importância da influência de determinadas tendências de um dado período sobre as obras que nelas se inserem, né? Não significa que os estilistas defendam uma tese determinista de arte. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? É mais um condicionamento social do que um determinismo, né, histórico. Então, uma sociedade, né, numa época específica, ela dá as condições para que se desenvolvam, né, determinados, enfim, né, modelos, estereótipos, estruturas de obras artísticas, né? Por exemplo, uma obra como a do João Cabral, né, ou como a do Drummond, seria impossível de nascer no século XV, né, tal qual nós a conhecemos hoje, né? Impossível. Por quê? Porque são obras extremamente calcadas na cultura, na sociedade e com um senso de historicidade muito grande, ou seja, é uma resposta imediata às questões, às inquietudes, aos anseios de sua época, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o século XV, né? Então, o tipo de estrutura, o tipo de tema, o tipo de procedimento utilizado por esses dois poetas seria absolutamente impossível de ser pensado naquele outro contexto, né? Então, de fato, a coletividade também é muito importante, né? O agrupamento de escritores com características estilísticas semelhantes é relevante na medida em que
essa reunião acaba por apresentar as linhas gerais de usos estilísticos de uma época feita por determinados grupos de escritores, né? Isso é interessante, né? Então, essa análise mais coletiva, né, demonstra exatamente né, quais são as escolhas estilísticas, né, quais são os empregos mais recorrentes numa determinada época. Lembrando, isso é sempre um trabalho muito perigoso, né? Quando você pega um livro didático, até um livro acadêmico mesmo de história da literatura, as coisas parecem estar muito bem organizadas, muito bem ordenadas, né? Barroco, aí você tem ali uma seleção de 5 poetas, mais ou menos. Arcadismo, você tem um grupo de 7 escritores, né? Romantismo de 10 e aí vai, por aí vai. Ou seja, é um contingente relativamente pequeno, e que parece dar conta, né, de uma nação inteira, de um tempo inteiro. Né? Então, é tão cristalizado, a sensação que se tem é que ninguém produziu algo diverso daquilo que estava sendo produzido, que é o que chega, né, até nós. E a verdade não é essa. Né? A arte, de um modo geral, não só a literatura, ela é muito vária, ela é muito, né, dinâmica. Então, modelos de representação diversos, distintos, né, surgem a toda hora. Né? Agora, né, aí existe toda uma questão ligada ao cânone, né, a formação do cânone, que explica por que só um determinado conjunto foi para a prosperidade e outros não. Né? Para ter uma ideia mais clara, é só pensar na literatura contemporânea. Né? Olha quanta diversidade, olha quanto... Se eu pedisse quais são as marcas estilísticas da nossa literatura, é muito difícil dizer. Primeiro que nós temos um montante de escritores assim enorme, né? Cada um do seu jeito, cada um. Alguns exploram uma certa decomposição estrutural, formal, outros têm uma pegada extremamente clássica, alguns preferem obras longas, outras mais curtas, objetivas, alguns preferem temas mais idílicos, outros mais drásticos, ou seja, é muito difícil, né, elencar esses elementos hoje em dia, né, dada essa proliferação. Mas seguramente daqui a 100 séculos, ou desculpa, daqui a 100 anos, um século, as pessoas vão olhar para essa época e uma listazinha muito específica de escritores com determinadas características vai aparecer nos principais compêndios dos estudos da época. Né? Então, de um certo modo, esse estilo coletivo também, a passagem do tempo ajuda muito, né, a ter um julgamento mais sólido, né, mais preciso, que é exatamente o estudo diacrônico, né, que é concernente à produção literária de uma época, não deixa de ser importante na medida em que o escritor é um ser historicamente marcado. Né? E esse senso de historicidade, às vezes, só é possível ser captado, né, quando a gente já não vive mais a própria história. Né? Viver e ler a própria história é sempre muito difícil. Né? Porque não há afastamento, na maioria das vezes, não há a objetividade necessária, né, para se emitir um juízo de valor, né, muito consistente. Não significa que não se possa fazer, não, absolutamente. Né? Mas juntar um grupo, né, com ideias comuns e dizer, bom, isso aqui é o sumo de uma época, né, hoje é tarefa difícil de ser feita. Bom, para terminar, deixa eu ver onde é que eu coloco isso. Nós temos duas perspectivas muito, como é que eu posso dizer, muito emergentes, né, dentro dos estudos da estilística, que é o dialogismo e o hibridismo. Né? São aspectos estilísticos que se avolumaram com a pós-modernidade e surgem de diversas formas na literatura, fazendo-nos refletir sobre a estilística da enunciação. Né? Então, tudo hoje é meio que... Tudo não, tudo é exagero, né? Mas a arte, né, e a literatura especificamente da nossa época, ela está muito calcada, né, no hibridismo, na ruptura de fronteiras, no diálogo, né, de coisas diferentes. A fotografia invade o romance, por exemplo, a poesia sai da página do livro e alcança outros suportes. Né? Bom, e tem uma série de outros procedimentos dessa natureza. Né? Alteridade é uma palavra, né, muito
muito presente também. Então, de um certo modo, esse tipo de perspectiva, que já é corrente na produção artística, acaba também suscitando uma leitura por esse viés da estilística, né? Então, o estudo do Bakhtin, por exemplo, do romance de Dostoiévski, ele pode facilmente se encaixar, né, dentro desse modo operando, o romance dialógico, né? No fim das contas, ele está dando a exata medida de um estilo, né, empregado pelo autor, né, daquela época. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Obrigado.